Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite, boa semana para você, para Carol, para os ouvintes e para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Semana começando com a corda toda, porque o Judiciário e o Congresso voltaram ao trabalho. E a gente vai para Brasília. O Igor Cardim traz aqui mais informações sobre a abertura do ano judiciário, os recados do ministro Edson Fachin. Oi, Igor. Pois é, um discurso muito voltado à união ali, à autorregulação, à ponderação, à autocorreção, que foram termos utilizados pelo próprio presidente Edson Fachin durante a abertura do ano judiciário. Ele disse que o momento do país e da corte é justamente de ponderação e defendeu a adoção de um código de ética para o tribunal. Durante a abertura do ano judiciário, Fachin anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta e disse que a iniciativa é um compromisso de sua gestão com foco em integridade e transparência. No discurso, Fachin disse que o STF teve papel decisivo em momentos críticos, como a defesa do processo eleitoral e da Constituição, mas ressaltou que o cenário atual exige reflexão institucional. Segundo ele, é necessário um reencontro com os princípios da República, com respeito à separação e ao equilíbrio entre os poderes, além da prestação de contas à sociedade. O presidente destacou que o debate sobre o Código de Ética busca fortalecer a confiança pública e estabelecer critérios claros de conduta para os ministros e afirmou que a Constituição impõe limites e responsabilidades e que ainda há respostas a serem dadas no âmbito institucional. Ele reforçou que unidade não significa unanimidade. Em um outro recado claro neste discurso, o presidente Edson Fachin faz uma referência ali direta à crise do Banco Master, que é também uma crise, acaba respingando como uma crise no judiciário pela condução do ministro Dias Toffoli. Entendo que o tempo também é de rememorar limites. O ordenamento jurídico brasileiro é funcional, inclusive no enfrentamento de ilícitos no sistema financeiro. Eventuais práticas irregulares encontram resposta adequada nos mecanismos próprios de supervisão, fiscalização e sanção. A criação de soluções à margem das instituições compromete a segurança jurídica, a previsibilidade regulatória, a separação de poderes com potencial de erosão da confiança pública e do próprio funcionamento do mercado. Débora, Carol. Oi, Igor, boa noite. A Vera. O presidente Lula participou dessa solenidade de abertura do ano judiciário e também discursou. Quais são os principais pontos da fala do presidente? Pois é, também uma fala cheia de recados, Vera. Ele falou sobre a proteção à democracia, à Constituição e o trabalho conjunto dos três poderes em temas sensíveis, como a segurança, a proteção também das mulheres, mas o que chamou a atenção ali foi a fala dele voltada ao Supremo, dizendo que o Judiciário não busca protagonismo nem invade outros poderes e que está cumprindo o seu dever legal. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. O presidente disse ainda que a condenação dos golpistas os réus pela trama golpista deixou uma mensagem clara, falou que os responsáveis por qualquer tentativa de ruptura democrática serão punidos outras vezes com o rigor da lei. Vera. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Eu ia te chamar de Igor Fachin. Quase rolou Igor Fachin, eu percebi.
Quase. Igor Cardim, pois é. Igor Cardim, que acompanhou a abertura do Judiciário. Então vamos começar, Vera, analisando aqui o discurso, a fala do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, não Edson Cardim. Ministro Edson Fachin, que fez Você acha que ele fez um discurso duro? Porque ele trouxe ali recados para dentro e recados para fora também. Ele fez tudo num tom fofinho, que é o que ele tem, né? Aquela ali cara do senhorzinho cordato, bonzinho, mas causou um incômodo entre os ministros, porque todo mundo entendeu a quem eram endereçados todos os recados, né? Essa coisa do sistema financeiro foi o mais perto que se podia chegar de falar diretamente do caso Master. A questão, quando ele fala ali da necessidade de autocontenção, e ele usou a palavra autocontenção por parte do Supremo, ele está falando diretamente das muitas bolas divididas, não só da questão do Código de Conduta, mas das muitas bolas divididas em que o Supremo entrou recentemente, né? As questões que são afeitas aos outros poderes e que acabam parando lá. Então, ele fez toda uma cronologia de tudo que aconteceu desde a redemocratização, com a promulgação da Constituição, dizendo que ela definiu o papel do Supremo e que aí, nos últimos tempos, o Supremo foi sendo chamado e demandado a tratar de questões para além do que explicitamente estabelece a Constituição. Então, para mim, saltou aos olhos essa coisa da necessidade da autocontenção. E aí ele fala que não é honesto achar que a magistratura está acima de qualquer suspeita e tratar os magistrados em tom que ele chamou de adulatório. Ele falou que essas adulações não ajudam o judiciário. E aí entrando mais fortemente, mais diretamente na ideia da necessidade de um código de conduta. Ele usou o discurso para nomear a ministra Carmen Lúcia como uma relatora, então, com isso, ele busca mostrar que já tem ali aliados internos à ideia do código de conduta, então já quer mostrar que não está sozinho quando ele chama uma colega, e uma colega muito respeitada, como é a ministra Carmen, para dizer que ela já está ciente, já aceitou a missão. Então, olha, não é mais o discurso só meu, é um discurso que já tem eco aqui dentro, para até evitar artilharia em off de outros ministros que não se sentem assim tão confortáveis com a ideia desse código. E, por fim, me chamou a atenção quando ele fala que em ano eleitoral a justiça deve se manter equidistante das posições políticas, sejam elas quais forem, principalmente porque foi a última coisa que ele falou, logo depois falou o representante dos advogados e logo depois o Lula. Portanto, foi ali um contraponto a essa ideia de que o Supremo deve atuar como uma espécie de força auxiliar do governo que existe em muitos setores do executivo, né? Esse discurso do Fachin teve um sujeito oculto aí, que foi o ministro Dias Toffoli, né? Porque ele não cita o nome do Toffoli em nenhum momento e também não cita nominalmente o caso do Banco Master. Já o Lula, no discurso dele, fala sobre a punição a magnatas do crime, cita operações da Polícia Federal, Operação Carbono Oculto, também tentando puxar um pouco a brasa para a sardinha do governo, né? Dizer que o governo está atento e está combatendo o crime organizado também dentro do sistema financeiro. O sujeito oculto da fala do Fachin foi o Toffoli, e na fala do Lula foi o Bolsonaro, né? Porque ele abre o discurso falando da trama golpista, falando ali das condenações, dizendo que elas foram justas, que se deram com amplo direito de defesa, e que elas significam um recado claro de que no futuro quem tentar dar um golpe será punido. Com isso, ele está buscando uma aliança ali com o Supremo, para eventual análise da constitucionalidade da derrubada do veto dele, a nova dosimetria da questão da trama golpista. Então, a ênfase dele foi, de novo, na coisa da tentativa de golpe, do 8 de janeiro. Ele fala em vários momentos em como o Supremo foi importante para manter a democracia, evitar um golpe e etc. Diz que os avanços do governo dele só foram possíveis porque derrotamos os que tentaram derrubar a democracia, aspas para ele.
E aí ele enuncia uma série desses que ele considera esses avanços e já mostra qual vai ser a espécie do cardápio, né, das principais plataformas eleitorais dele. Ele cita a questão do IR, da isenção de IR para quem ganha até R$5.000, e isso não tem nada a ver com a abertura do ano judiciário, então ele usou aquele momento ali para fazer um palanquinho, não tinha nada a ver com o tema dele, ele estava ali para, né, desejar um bom ano judiciário, que ele faz no final. Aí ele fala que o Brasil saiu pela segunda vez no mapa da fome e junta a terceira grande linha ali desse ano, que é essa ideia do pacto contra o feminicídio, que é uma tentativa clara dele de se reaproximar do eleitorado feminino, que foi tão importante em 2022. E estava meio cabreiro ali pelo fato dele não ter nomeado nenhuma mulher para o Supremo Tribunal Federal, algumas falas misóginas dele nos últimos anos. Então, ele já está construindo um caminho de volta com esse eleitorado e usou o discurso para antecipar isso que vai ser o lançamento da quarta-feira. Então, achei que essa parte da fala do Lula é totalmente desconectada com a coisa da abertura do ano do judiciário. Aí, no final, ele fala, bom ano para vocês, uma boa sorte e tal. Mas já é um Lula usando toda e qualquer oportunidade de ter um microfone à sua frente para fazer discurso de campanha. Vera, queria te ouvir um pouco mais sobre a escolha de Carmen Lúcia como relatora do Código de Conduta. O que isso mostra? Uma mudança de estratégia? Ou para Fachin, Carmen Lúcia teria um maior poder de mobilização? Eu acho que ela é uma espécie de ali uma vestal do Supremo, né? A ministra Carmen Lúcia não vai nesses eventos, ela não tem parentes que advogam dentro do tribunal, ela não usa nem carro oficial, ela dirige o próprio carro. Então, ela é uma espécie de ministra espartana num tribunal em que nem todo mundo é assim, em que cada um tem o seu telhado de vidro. De todos, ela é aquela que claramente você pode olhar e sem nenhum risco nomear para relatar isso, e não vai ter uma matéria no dia seguinte. Nomeada para relatar o Código de Conduta, a ministra Carmen Lúcia recebeu passagem desse, foi no Congresso bancada por aquele, porque ela simplesmente não vai, ela nem vai nesses eventos. Então, era a pessoa talhada para isso. Por ser a única mulher, né, dado que o presidente Lula não nomeou nenhuma mulher nas 3 oportunidades que teve, ela também é mais difícil de ser contestada, né? Fica difícil para um desses ministros que tem toda o checklist ali das condutas que vão ser vedadas no Código de Conduta, chegar para ela, fazer alguma ironia, fazer alguma grosseria. Vai ser muito difícil, muito mais difícil, contrapor a ideia do Código de Conduta sendo relatado por ela. Então, achei que foi uma jogada inteligente do ministro Fachin. Ele olhou ali a composição e falou, quem que é uma bola de segurança aqui que eu posso acionar nesse momento? Olhou para a ministra Carmen e escolheu ela. Bom, vamos falar da abertura do ano também no Legislativo. Samantha Klein está lá no Congresso, tem informações para a gente. Oi, Samantha. Oi, Carol, Débora, Vera, boa noite. Pois é, essa abertura do ano legislativo chegou aí com muitos recados. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou mais cedo que o Congresso vai usar a sua prerrogativa do envio de emendas parlamentares para todos os rincões do país. Que 2026 continue sendo um ano de entregas ao país, atendendo sempre às expectativas da população em sintonia com as ruas. E que nós, parlamentares, sigamos transformando a esperança das pessoas em realidade. E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país. E fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Bom, a manifestação de Hugo Motta chega justamente depois de uma série de medidas, decisões tomadas pelo ministro Flávio Dino em termos de barrar a liberação e execução de emendas parlamentares sem um destino transparente, mas também depois do veto de quase 400 milhões de reais feito pelo presidente Lula ao orçamento de 2026. As alfinetadas também não pararam por aí. O presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, falou em pacificação, mas paz sem submissão. Defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. Nosso desejo de paz não significa que tenhamos medo de luta. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito. Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas, nós jamais abriremos mão. Bom, o governo também trouxe ali a sua mensagem a respeito das prioridades, entre elas a própria aprovação da medida provisória Gás para Todos, a ampliação desse benefício em ano eleitoral. Falou também nessa mensagem da discussão a respeito da escala 6x1, assim como avançar com a PEC da segurança. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que sim, essa discussão vai ocorrer no Congresso Nacional, em especial com relação à PEC da segurança depois do Carnaval, e falou em discussão com responsabilidade acerca do fim da escala 6x1. Por outro lado, de forma aí transversal, também se sabe que o caso Master, o escândalo do caso Master, vai aí perpassar por todo o Congresso Nacional, Câmara, Senado, com vários pedidos aí de abertura de CPI. Se isso não ocorrer, fato é que as CPIs já abertas vão colocar esse tema em discussão. Com vocês. Obrigada, Samanta. Congresso também já em clima de eleição, né, Vera? Só pauta positiva aí, né? Exato. Essa questão das emendas é a questão que pega muito para o comando do Congresso, que é aquele que distribui, mais ou menos, as emendas PIX, as emendas de comissão, aquelas que substituíram as emendas do orçamento secreto. Como tem muitas investigações abertas em relação ao mau uso desses recursos, desvios desses recursos, etc., o presidente da Câmara tenta contrapor as investigações da Polícia Federal e as determinações do ministro Flávio Dino à necessidade de chegar recursos nos rincões do país. Só que é preciso, sim, que cheguem recursos nesses lugares, mas que isso seja feito com transparência, com rastreabilidade e sem que uma parte dos recursos fique pelo caminho, seja desviada em dutos aí ou em furos no cano. Então, a gente precisa poder entender que o dinheiro sai do orçamento da União e chega na população sem intermediários. E não é isso que as investigações têm mostrado. Em relação à agenda, o governo tem pressa aí para aprovar a MP, né, do Gás do Povo, que caduca ainda essa semana, então vai ter uma correria aí para que ela seja aprovada. Depois disso, tem alguns projetos em que vai ter uma disputa de linha, né? A área da segurança é a que mais vai concentrar essa disputa, porque uma parte do Congresso quer votar os projetos, mas quer votar mudando os textos que o governo enviou, e o governo vai tentar evitar que haja essa desfiguração tanto da PEC da segurança quanto do PL antifacções, que ele conseguiu recompor um pouco no Senado, mas que agora volta para ser discutido pela Câmara de novo. Nosso tempo já acabou, né, Wender? Mas eu preciso muito perguntar uma coisa para a Vera sobre a postura de Hugo Motta neste ano. Deu para perceber algum sinal de mudança na conduta dele? Porque vimos o Hugo Motta um tanto quanto perdido no ano passado, né, Vera? Enfim, esse é um ano importantíssimo por causa de todas essas pautas que trouxemos aqui, um ano de eleição. Um ano, inclusive, em que ele renova o seu mandato de deputado federal, né? Ele deverá sair para deputado federal mesmo e não para senador. Vai tentar também mais um mandato à frente ali da Câmara.
Ele fez um discurso para os pares, Débora, um discurso totalmente voltado para dentro. Ele fala ali dos recursos chegarem nos 5 anos, mas ele está tentando acalmar os deputados em relação tanto à liberação das emendas, quanto à derrubada do veto do valor das emendas, quanto principalmente às investigações, que muitos deles estão assustados. A fala do Davi Alcolumbre vai nesse mesmo sentido. E ele vai tentar evitar aquela repetição de uma ideia de que ele teve um ano muito claudicante, sendo firme nessa defesa dos interesses da casa. A palavrinha prerrogativas, quando aparece, é sinal de corporativismo. Isso de um lado. E de outro, tentando falar para a sociedade nessa agenda da segurança. Então, acho que esse é o principal escopo do ano para o presidente da Câmara. Agora sim, a gente faz um intervalo e você fica com notícias da sua cidade. Viva a Voz de volta e a gente conversa agora com o repórter Matheus Leite, em São Paulo, que tem mais detalhes sobre uma condenação a Pablo Marçal. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Débora, boa noite a você e também aos ouvintes. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Pablo Marçal a pagar R$100 mil de indenização ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, pela divulgação de informações falsas nas eleições para a Prefeitura da capital paulista em 2024. Durante a campanha, Marçal associou a imagem de Boulos ao uso de cocaína, com gestos que insinuavam o consumo da droga, o uso de expressões pejorativas como aspirador de pó e cheirador e a divulgação de um laudo médico falso que apontava o uso da droga. A Justiça Eleitoral identificou indícios de falsidade no documento e determinou a remoção do conteúdo das redes sociais ainda durante o período eleitoral. Na decisão, o juiz Danilo Fadel de Castro afirmou que a divulgação do material ultrapassou as raias do debate político civilizado e da crítica administrativa. Em nota, Pablo Marçal afirma que a decisão trata-se de um julgamento em primeira instância e não é definitiva. A equipe do empresário disse que discorda do entendimento adotado e já adota todas as medidas judiciais cabíveis com o recurso adequado, e ainda afirmou estar confiante de que a decisão será revista nas instâncias superiores. Nas redes sociais, Boulos disse que a decisão ainda é pouco, afirmou que vai manter a ação criminal contra Marçal e destacou que quem faz política com fake news tem que ser banido da vida pública. Débora. Obrigada, Matheus Leite, pelas informações diretamente de São Paulo. Esse é um caso, né, Vera, que mostra a gravidade, né? O quão grave pode ser a postura de um determinado candidato, porque o Pablo Marçal divulgou uma mentira e ficou batendo nisso boa parte da campanha. E neste ano eleitoral, uma das principais preocupações, né, do TSE é com a propagação de informações falsas, mentiras, por meio da inteligência artificial. Exato, e nesse caso nem foi assim, né? O candidato bancou uma acusação absolutamente falsa. Logo ali na véspera do primeiro turno, veio esse laudo do nada nas redes sociais dele, que eram fortíssimas, ele tinha milhões de seguidores. A assinatura do médico no laudo era falsificada, o médico já tinha morrido na data do suposto atendimento, tinha erros grosseiros, o RG do Boulos estava errado, o nome da clínica estava errado, então era uma espécie de jogo de 7 erros, num momento muito próximo da eleição, que tornou difícil a divulgação do desmentido. Eu lembro que a gente passou um fim de semana apurando esse caso, até que o TSE mandou tirar do ar, e foi tudo ali muito em cima da eleição. Era uma eleição que estava muito parelha. Havia ali a possibilidade de 3 candidatos irem ao segundo turno, dos 3 muito embolados, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E muita gente acha que, por conta disso, o Pablo Marçal pode ter deixado de ir ao segundo turno. Então, veja que o cometimento desse tipo de infração eleitoral, muitas vezes é um tiro que sai pela culatra. Assim como muitas das artimanhas usadas por Pablo Marçal ao longo da campanha, provocando os adversários, levando os debates àquele nível de agressividade que a gente assistiu, com direito à cadeirada e outros incidentes, ele acabou ficando fora do segundo turno. Mas agora precisa ser punido também
pela falsidade que cometeu. Essa é a ação que corre na Justiça Civil, né, na 10ª Vara Civil aqui de São Paulo, mas também tem uma ação correndo na Justiça Eleitoral, por conta da mesma falsificação. Então, tem que ser punido nas duas frentes, porque é a punição na Justiça Eleitoral que pode vir a torná-lo, inclusive, inelegível por conta desse assunto. Em relação ao que ele está por vir, é tudo muito preocupante, né? O TSE está agora, a gente está aqui assistindo a reabertura do ano na Justiça Eleitoral, e uma das maiores preocupações é com isso que a Débora mencionou, possibilidade do uso da inteligência artificial, que está hoje muito mais sofisticada que há 2 anos, para falsear uma série de informações, e a demora que a Justiça Eleitoral vai ter de separar o que é fake e o que é real e obrigar a retirada do ar desses conteúdos. Enfim, o risco de um prejuízo concreto é muito grande. E ainda tem a esfera criminal também, né? Porque o Boulos está processando o Pablo Marçal também na esfera criminal. É importante que ele seja punido, porque é algo muito grave o que ele fez durante a campanha, né? Exato. Agora, gente, antes do intervalo, dá tempo para mais um assunto, porque o Ministério Público deve pedir a expulsão dos militares condenados na trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, deve pedir essa expulsão ao Superior Tribunal Militar. O Igor Cardim tem as informações para nós. Oi, Igor, boa noite. Pois é, Carol, o Ministério Público Militar deve encaminhar nesta semana ao Superior Tribunal Militar a perda de posto e patente, como você disse, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto de 4 oficiais generais condenados na trama golpista. São eles o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e os generais ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. A expectativa é que as representações sejam protocoladas nesta terça-feira. Se o pedido for acolhido, a medida equivale à expulsão das Forças Armadas e pode influenciar, inclusive, nos locais onde eles cumprem a pena, ou seja, nos locais das prisões. No STM, ações desse tipo levam, em média, 6 meses para julgamento, segundo a presidente da Corte, ministra Maria Elizabeth Guimarães Rocha. Os outros ministros vão analisar se os militares mantêm condições éticas de permanecer na ativa ou irão para a reserva. As representações decorrem, então, da condenação no Supremo Tribunal Federal no processo da trama golpista. Pela Constituição, militares condenados a mais de 2 anos de prisão com sentença definitiva podem ser declarados indignos para o oficialato, o que leva à perda de posto e patente. No STM, cada caso deve ser distribuído a um relator com possibilidade de julgamento conjunto. A Corte não reavalia a condenação do STF, apenas o efeito no vínculo militar. Carol. Obrigada, Igor. Ironia do destino, gente, é que o artigo citado nessa representação é justamente aquele 142, que era muito citado, né, pelos bolsonaristas para defender que as Forças Armadas fossem um suposto poder moderador. Tem uma parte desse artigo que prevê que oficiais com condenação transitada em julgado superior a 2 anos devem ser alvo de representação de indignidade. Exato. O Jair Bolsonaro, na verdade, escapou desse mesmo destino lá atrás, quando ele estava na ativa, e foi julgado por uma conspiração ali, por tentar promover uma insurreição dentro do Exército, e passaram um pano para ele no julgamento naquela época. Ele só foi posto na reserva, mas não perdeu a patente, pelo contrário, né? Foi posto na reserva e subiu uma patente e continuou se apresentando como militar, capitão do Exército, ao longo de toda a sua vida. Fez sua carreira política em cima dessa questão, se aproximando da comunidade militar, atuando em defesa dos interesses corporativos das famílias dos militares, e depois, no seu governo, contando com uma espécie de validação de muitos oficiais, principalmente do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica, a despeito desse passado, que já era um passado de alguém que estava disposto à sublevação, que é algo que a hierarquia militar poucas vezes tolera, mas tolerou com ele uma vez e 2 vezes. Então, agora tem essa possibilidade de, muitos e muitos anos depois, ele vir a perder a patente
por conta de uma tentativa de golpe de Estado já como presidente da República. Ele, os demais generais e outros militares envolvidos e condenados pela trama golpista. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Eduardo Graça, nosso comentarista de assuntos internacionais. A gente está de volta com o Viva Voz e já está conosco o Eduardo Graça, repórter especial, colunista do Globo e nosso comentarista para assuntos internacionais. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Edu. Edu, a gente falou na semana passada, naquele momento de maior agudização, né, do enfrentamento do ICE ali, as ações violentas, parecia que o Trump ia dar um leve recuo. E aí a gente viu a prisão de jornalistas, inclusive de um ex-âncora da CNN, Don Lemon, reabrir os protestos em todo o país, mesmo com o país embaixo de neve. Muitas cidades foram às ruas de novo, a gente viu protestos robustos da classe artística durante a entrega do Grammy. Qual é a estratégia hoje do Trump para enfrentar essa oposição que cresce no país todo a uma força policial que cada vez parece mais fora de controle, parece responder apenas e tão somente ao presidente? É verdade. Esse passo atrás da Casa Branca, Vera, foi de tartaruga. E só foi dado porque Minneapolis se revelou um desastre político, jurídico, social e cultural gigantesco para o Trump e para a sua estratégia de se apresentar como defensor da lei e da ordem, que seriam os valores centrais para os americanos, para as eleições de novembro, quando vai se decidir o controle do Congresso. O assassinato de 2 americanos brancos de classe média, a prisão de crianças e de jornalistas que estavam cobrindo um protesto, as seguidas prisões, aliás, não só de pessoas desonestas, não. Virou de pernas para o ar o jogo pensado pelos trumpistas para a campanha eleitoral desse ano. As pesquisas mostram que os democratas é que agora são percebidos pela maioria como defensores de valores, aí sim, caros aos americanos, como os direitos de ir e vir, o de se protestar pacificamente, liberdade de expressão, democracia. E aí não é a partir de uma abstração, a democracia, mas é do horror diário e concreto que se vê em Minneapolis, comprovado inclusive em vídeo. Como me disse, Vera, um estudioso desse tema para a reportagem que eu escrevi para o Globo, publicada ontem, Minneapolis enterrou a possibilidade desse combate à imigração de Trump ser um problema exclusivo de minorias étnicas como nós, latinos. E é isso que está fazendo o jogo virar, com que os democratas já batizaram de voto anti-ICE, especialmente detectável nos eleitores sem preferência partidária que moram nos subúrbios do país. Foram eles que proporcionaram no sábado uma vitória surpreendente nas urnas de um líder sindical esquerdista para o Senado estadual no Texas, num distrito que o Trump venceu em 2024 com uma frente de 20%. Com tudo isso, o Trump ainda avalia que a linha dura deve seguir sim na imigração e que ainda é possível carimbar os democratas como agentes do caos no caso de futuros confrontos entre o ICE e cidadãos, que os riscos eleitorais são ainda maiores para a oposição. Nessa semana, o governador Tim Walz contou que tem recebido mais e mais pedidos de moradores de Minneapolis sufocados com 2 meses de ocupação armada na cidade para colocar nas ruas a Guarda Nacional, que é formada por militares da reserva e responde a ele, para enfrentar os agentes de imigração. E ele, de fato, colocou as tropas na rua, mas para oferecer água, comida e casaco para os manifestantes nesse inverno que você mencionou, que é realmente rigorosíssimo lá. Até agora, os democratas evitaram as armadilhas e, de fato, repito, viraram o jogo. Eles estão na ofensiva. E o Trump está encurralado. Mas as eleições são só daqui a 9 meses. Externamente, né, cresceram. Na verdade, ontem Estados Unidos e Irã subiram ainda mais o tom na retórica. Sim. E, claro, está todo mundo com medo de uma nova guerra no Oriente Médio. Ainda dá para se pensar em uma saída diplomática? Ontem o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, depois das Forças Armadas iranianas iniciarem um exercício militar no Estreito de Hormuz, que é por onde passa o petróleo iraniano, afirmou que um eventual ataque dos Estados Unidos a Teherã iniciará uma guerra regional. O Trump respondeu que ainda acredita em um acordo, Débora, que curiosamente inclui o fim do aparato nuclear iraniano,
que ele afirmou, vocês vão todas se lembrar, que os Estados Unidos tinham destruído totalmente nos bombardeios que Washington fez no ano passado. A movimentação de Washington no Golfo Pérsico lembra muito o que foi feito na Venezuela, né? Com envio de porta-aviões, destroyers, navios de guerra. Só que a complexidade nesse caso é muito maior, até porque os aliados dos Estados Unidos, tanto Israel quanto os árabes, temem uma desestabilização ainda maior na região, no caso de um ataque direto dos Estados Unidos, logo após os protestos históricos no Irã contra o regime dos ayatolás, após o massacre contra os manifestantes, com provavelmente dezenas de milhares de mortos. A condenação às mortes foi unânime, mas um Irã democrático não interessa especialmente às autocracias árabes. E Washington, por sua vez, sabe que além das bases americanas, Teherã tem capacidade de causar danos reais a Israel num ano em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai enfrentar eleições gerais. Ou seja, é muita coisa em jogo para mais essa guerra começar. O Edu, Israel reabriu a passagem que liga a faixa de Gaza ao Egito, né? A passagem de Rafah. O que essa abertura indica para as próximas fases do plano de paz traçado pelos Estados Unidos ali para o enclave? A passagem, Carol, estava fechada há 20 meses e ela é a única saída para os palestinos da faixa de Gaza que não saem em Israel. Milhares de pessoas desejam atravessar para o Egito para conseguir, por exemplo, receber tratamento médico, que elas não tinham nesse período todo. A ideia é que essa também seja a principal entrada de ajuda humanitária ao enclave, mas Israel diz que isso só vai ser possível após se comprovar o desarmamento total do Hamas para evitar contrabando de armas. Nesse primeiro momento, 150 pessoas podem sair diariamente e 50 retornar. Essa discrepância dos números entre quem entra e quem sai, entre outros motivos, é pelo desejo de Israel de que muitos não voltem mesmo e virem um problema do Egito. Ontem também foi confirmada a proibição por Israel da atuação do Médicos Sem Fronteiras em Gaza, pelo fato, oficialmente, de a organização ter se recusado a fornecer uma lista com os nomes dos seus funcionários palestinos. O Médicos Sem Fronteiras, a gente precisa lembrar, foi uma das primeiras organizações de peso global que classificou a ocupação israelense em Gaza, iniciada depois dos atentados terroristas do Hamas contra Israel, de genocídio. O fim de semana teve pelo menos 32 mortes de civis palestinos no enclave por ataques de Israel, de acordo com a Defesa Civil de Gaza. Ou seja, a abertura da fronteira é super bem-vinda, é sim um passo importante para esse acordo de paz que foi imposto a Israel e ao Hamas pelos Estados Unidos, mas esse acordo segue se provando, no mínimo, frágil. É isso, Eduardo Graça com a gente todas as segundas-feiras aqui no Viva Voz e traçando aí um cenário não só da política norte-americana interna, mas também seus desdobramentos no resto do mundo. Obrigada, Edu. Obrigado vocês, obrigado ouvintes, boa noite a todos. Valeu, Edu. Valeu, até. Edu. São 6h57 agora. O Elielson Lima tem informações do Recife sobre uma investigação de espionagem. O Elielson, boa noite. Boa noite para você e para nossos ouvintes aqui da CBN. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a Polícia Federal apure um suposto monitoramento indevido de agentes públicos municipais da capital do estado, Recife, pela estrutura de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco. Repercutiu muito nos bastidores da política aqui no estado. O prefeito do Recife, João Campos, afirmou que a medida confirma a existência de perseguição política contra a sua gestão municipal. Segundo ele, a decisão garante que as apurações ocorram dentro da legalidade. Vamos ouvir um pouco aí o prefeito João Campos. Parte da Polícia Civil sendo utilizada para fins eleitorais e políticos, sem nenhum ato formal, sem BO, sem inquérito, carro oficial da prefeitura sendo rastreado, servidores sendo seguidos, tudo de forma clandestina e criminosa. Isso é inaceitável. A justiça brasileira está agindo e eu tenho certeza que a Polícia Federal vai fazer um trabalho sério e correto para que isso nunca mais se repita em Pernambuco e em todo o Brasil. Já a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, declarou que o governo estadual não interfere em investigações e que os órgãos de controle
atuam de forma autônoma dentro de suas atribuições constitucionais. Vamos ouvir então a governadora. O Estado de Pernambuco não teve acesso integral aos autos, né? Eu penso que a questão está sendo tratada na Justiça, o Ministério Público também está envolvido, o Estado de Pernambuco irá se manifestar nos autos pela sua Procuradoria. Acho que o importante de tudo é sempre ter em mente, né, no que diz respeito a essa questão, que para quem precisa prestar esclarecimentos, que se preste. A decisão do ministro Gilmar Mendes não encerra o caso. As apurações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal, enquanto as investigações suspensas permanecem aguardando novos encaminhamentos do Judiciário. O episódio ocorre em um contexto de pré-campanha eleitoral e amplia a repercussão em torno das disputas entre o governo do Estado e Prefeitura do Recife. Lembrando que João e Raquel são eventuais candidatos na eleição deste ano. É com vocês aí no bancada. Obrigada pelas informações, Elielson Lima, do Recife. Agora, Vera, tem potencial aí de impactar essa disputa política? A gente tem que ver o que essas investigações vão mostrar. A princípio, é um caso bastante estranho, porque era uma denúncia anônima, e denúncia anônima já existe jurisprudência do Supremo que não é suficiente sozinha para ensejar a abertura de investigação. Então, a gente tem que ver o pedido desse monitoramento, como foi feito, se houve uma decisão judicial para que ele fosse feito e por que ele se prolongou a despeito de não ter sido feito nenhum indiciamento, nem do secretário, nem do irmão dele, que também foi monitorado. Então, um caso, aparentemente, muito esquisito e que requer, sim, uma investigação bem acurada. Muito bem, antes da gente encerrar, dá para rolar uma musiquinha, Wender Starles? Dá para rolar, porque ontem houve a entrega, né, cerimônia de entrega do Grammy. O Brasil, inclusive, foi agraciado com o melhor álbum de World Music, com Caetano e Bethânia, o registro ao vivo da turnê dos Irmãos, mas a principal tônica da cerimônia foram os protestos contra o ICE. Muitos artistas usando o bottom e falando especificamente disso no seu discurso, um discurso muito forte da Billie Eilish, dizendo que ninguém é ilegal numa terra que é roubada. E o do Bad Bunny, um dos grandes vencedores da noite, ele ganhou 3 Grammys, e inclusive o de melhor álbum do ano, fez um discurso muito forte, ele que é porto-riquenho, contra as ações do ICE. A gente vai terminar, então, portanto, com ele, Bad Bunny, com a música Baile Inolvidável, que é a principal música do disco dele, que foi premiado ontem. Pensaba que contigo iba a envejecer en otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Bad Bunny, que inclusive tem evitado fazer show nos Estados Unidos justamente para evitar a concentração de imigrantes, para que eles não sejam alvo do ICE. Mas que fará o grande show do Super Bowl e deverá criticar o Trump na presença do Trump. Então, esperamos ali muita notícia nesse dia. E tá prometendo falar espanhol, é isso? Fazer as críticas. O Wender Starles está aqui nos dando várias dicas de Bad Bunny, ele que é nosso consultor de música pop. É isso, gente. Ai, gente, um coração, hein, pro vídeo do Caetano falando com a Bethânia, comemorando o Grammy, lindo demais. Eu acho maravilhoso a calma do baiano, né? Porque ele tá na cama, aí ele liga assim, Bethânia, ganhamos o Grammy. Tá ganhando. Nem sabia que era hoje. Cara, Beta, é muito maravilhoso, gente. Beta ganhamos. Caê! Isso já fica como uma comemoração ao dia de Iemanjá, que é hoje, né, também. É isso, meninas. Beijo, maravilhoso. até. Beijo, tchau. Beijo.